Vão fazer quase 3 anos que eu estou morando no Brasil e realmente morar aqui mudou minha vida. Eles chegaram ao Brasil pensando que já sabiam o que esperar. Praias, futebol, carnaval, samba e muita festa. Mas bastaram alguns dias no país para começarem os desabafos. Eu não imaginava que o Brasil seria assim. E alguns chegaram até a admitir que estavam completamente enganados sobre o país. Hoje vamos reagir aos momentos em que gringos contam aquilo que mais surpreendeu, chocou e encantou durante a experiência no Brasil. E atenção, nem todos os desabafos são positivos. Então fica até o final porque o último pode mudar completamente a maneira como você enxerga o Brasil. Vão fazer quase 3 anos que eu estou morando no Brasil e realmente morar aqui mudou minha vida. Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha só 19 anos. Eu veio da Argentina, eu não sabia falar nada de português e era só uma criança que morava com os pais. E eu decidi morar no Brasil. Assim, do nada. Eu só queria ficar uma temporada e depois voltar. Mas depois que eu fiquei só uma temporada, que foram só 3 meses, eu falei, nossa, eu acabei de viver a melhor experiência da minha vida. Eu não tenho como voltar de novo pra lá. E dessa vez já vão fazer 3 anos quase que eu estou morando aqui. Eu aprendi muito português, ao tempo que hoje eu consigo falar sem vergonha, eu consigo me comunicar super bem. Eu sempre me mantive muito positiva. Eu fui conquistando minhas coisas no meu tempo e foi dando tudo certo. Então, eu não tenho nada ruim para falar do Brasil. A maioria das pessoas foram muito gentis comigo. Eu Uau! Parabéns, Brasil! É praticamente como conhecer vários países dentro de um só. passei por muita coisa também nesses 3 anos, não foi todo cor-de-rosa. Então é isso, eu sou muito feliz de morar aqui no Brasil e eu gostaria que você deixe aqui no comentário o que você achou do meu português. Eu gostaria de falar outro tema, eu gosto muito de falar em português, nossa, eu agora estou muito mais confiante que antes, eu me sinto muito solta falando. Antes eu não me sentia assim, mas agora sim. Eu sou Alma, faz quase 3 anos que eu estou morando no Brasil. E uma das coisas que mais surpreende alguns gringos é a facilidade que muitos brasileiros têm para conversar. Você pode conhecer alguém hoje e amanhã essa pessoa já está perguntando: E aí, amigo, tudo bem? Se tiver uma diferença cultural de verdade entre a França e o Brasil, seria de avisar todo o tempo. Tipo, aqui no Brasil eu vi uma frase que nunca na minha vida vou esquecer: avisa quando você chega em casa. Oxe, caramba, nunca vou esquecer essa frase. Porque todo o tempo eu uso essa frase. Avisa quando você chega, avisa quando você chega, avisa quando você chega. Caramba, deixa-me tranquilo. Cara, isso realmente surpreende quem vem de uma outra cultura onde as pessoas podem ser mais reservadas. No Brasil, uma conversa pode começar do nada. Você entra numa loja, conversa, vai ao restaurante, conversa, conhece alguém numa festa, mais conversa. E alguns estrangeiros, essa espontaneidade é simplesmente incrível. Tipo, a relação que vocês têm com suas mães aqui no Brasil. Por exemplo, um brasileiro mesmo de 30, 40 anos vai avisar a mãe dele todo o tempo se ele chegou bem em casa, se ele, onde ele tá, o que ele tá fazendo. Mas lá na França não é assim. Tipo, uma mãe na França não vai se preocupar tanto. Tipo, por exemplo, eu ligo minha mãe uma vez por semana. Uma vez por semana só, sem mandar mensagens afora dessa ligação. Mas não briguei com minha mãe, tudo bem com minha mãe, só que na França é assim. Mas essa coisa de avisar não é somente sobre as mães. Tem também com estrangeiros. Por exemplo, quando eu saio com um brasileiro que não conheço, ele sempre vai me dizer, avisar quando você chegar em casa. Mas eu vou esquecer todo o tempo, porque não me acostumo de fazer isso. E ele vai me dizer, oh, por que você não me disse? Fico preocupado, você é estrangeiro, é perigoso aqui no Brasil. Eu me disse, caramba, brasileiros, esse acolhimento, vocês são calorosos, vocês cuidam muito dos outros. Concordo plenamente. Os brasileiros são muito carinhosos e amorosos. Mas na verdade eu gosto muito desse jeito em vocês brasileiros. Porque pra vocês, se você não é em casa, se você não avisa que você tá em casa, você vai ficar muito preocupado, você não vai dormir bem. Mas porque você se preocupa de verdade para as outras pessoas, para as pessoas que você ama. E isso é muito lindo. Outro choque acontece quando eles percebem o tamanho do país. Muitos chegam
pensando que conseguem conhecer o Brasil rapidamente, até descobrirem as distâncias. Se você está gostando deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Como eu aprendi a falar português? Errando tudo, falando muita de besteira. Eu vim pra cá a primeira vez em 2014, eu sou russa. E eu não fiz nenhuma aula de português, tá? Eu fui na marra mesmo. Comecei com as gírias e eu morava com 5 homens, os amigos meus. E meu português, pensa que é português que era. Eu era gíria em pé, meu. Eu repetia tudo. Eu repetia tudo. Pô, peraí, tá me tirando. Pô, da hora. Que massa. Vou mijar, já volto. E eu falava, mas eu acho que eu falava com muito sotaque, era muito engraçado, assim. E depois eu fui aprendendo, eu ouvia música MPB, bastante música brasileira, Renato Russo, adoro Renato Russo. Eu assistia a Favorita em português, com a legenda em português também, só pra ouvir o som, do jeito que vocês pronunciam. Eu inventava as palavras, pra mim era tipo assim, eu falava, você não tem deixamento, porque tipo assim, você tem sentimento, deixamento. Na minha cabeça faz total sentido, sabe? E muitos erros, mas eu me arriscava. Eu acho que o mais legal é que eu sempre me arriscava, eu nunca me senti julgada pelo brasileiro. Eu acho que você fala errado, vocês acham o máximo, né? E várias histórias engraçadas, assim, do meu percurso de português, assim, eu lembrando o que eu não falei, o que eu não falei errado. E assim, você muda uma letra, já vira um palavrão ou já vira uma besteira. E é muito engraçado, o português, ele é muito legal. E vocês também, muita gente me falava assim, o russo, ele é muito stu. Aí eu, sabe? E o português? É. E aí? É exatamente aí que acontece o choque cultural. Aquilo que para os brasileiros é normal, para os gringos pode ser, como assim vocês fazem isso? E essa é uma das partes mais interessantes de viajar. Você percebe que aquilo que considera normal pode ser completamente estranho para outra pessoa. É muito som, nada a ver, sabe? Mas hoje, nossa, com muita gratidão, assim. Hoje eu vejo meu percurso com muita gratidão, assim, por eu poder escrever em português, ler em português, pensar em português e, o mais legal, atuar em português. Gente, que absurdo, né? Fazer teatro, fazer atuação. Eu espero que as coisas vão pra frente, só vão estar melhorando, porque eu queria falar português sem sotaque. Eu adoro quando vocês me corrigem. Então, essa é um pouquinho da minha história. Agora, porque eu nunca falei, né, quem eu sou, mas sou eu aqui, ó, Yana, de Samara, da Rússia. Sabe lá da Samara? Então, eu sou de lá. E vou pra cá há 12 anos. Moro aqui há 3 anos direto. E é isso, minha história, basicamente, minha história com o Brasil. O Brasil tem coisas maravilhosas, mas tem problemas reais. E quando um estrangeiro fala sobre uma experiência negativa, isso não significa automaticamente que ele odeia o país. Às vezes, significa apenas que ele está contando aquilo que viveu. E essa sinceridade também faz parte do debate. Uma coisa que me surpreendeu muito aqui no Brasil é ver como o povo brasileiro é ligado com a religião. Ou seja, como a presença de Deus é tão forte e tão presente na vida dos brasileiros. Eu vejo constantemente aqui pessoas agradecendo Deus, pessoas falando de Deus, pessoas tendo a palavra de Deus na vida diária. É algo que eu não estava acostumado em ver, porque na Itália a gente não tem toda essa ligação, não temos toda essa sacralidade de Deus. Infelizmente na Itália a gente xinga muito contra Deus, mas essa é outra coisa. Aqui eu estou vendo que
as pessoas são muito mais ligadas com a religião e com a forma de agradecer, de ser grata para tudo que eles têm, da coisa mais básica até a coisa maior. E isso acho muito incrível, porque dá para ver, sabe, na vida do dia a dia, como os brasileiros são, ou a forma de pensar dos brasileiros, graças a essas coisas. Com certeza, os brasileiros colocam Deus em primeiro lugar. É por isso viajar não serve apenas para conhecer lugares, serve para destruir algumas ideias que carregamos antes de chegar. Oi, gente. Você perguntei em nós ucranianos e russos e mesmo nacionalidade? Não. Não. E mais importante que nossa gente totalmente diferente. Por quê? Sim, nós somos slávicos, mas ucranianos moravam muito tempo na parte de mais quente. Nós temos praias também na Odessa. Nós temos verão gostoso. Sim, e nosso inverno é curto e não é tão frio. Sim, nós temos muita comida sempre. Nós temos vida boa e vida fácil, sim. E porque nós temos verdade, amor pela vida, sim. Nós gostamos de dançar. Nós temos música rápida, sim. Nós gostamos de ficar com nossos amigos. Mas russos, eles são também slávicos, mas ele morava na parte, maioridade do tempo, com verão muito curto e maioridade do tempo é muito frio aí. Não tem bastante comida, muito difícil tudo, sim? E porque isso, russos mais fechados, mais sérios, resistentes, sim? Menos samba, sim? Russos também pessoas boas. Que pessoas eu amo russos, eu amo cultura russa, eu amo totalmente tudo sobre russos. Mas ucranianos é nacionalidade diferente e nós mais cercos de brasileiros, sim? E sabe a prova maior? Que é a prova maior? O Brasil tem a maior comunidade ucraniana fora da Ucrânia. Não a Alemanha tem, não a Polônia tem, sim? Brasil. Por quê? Por quê? E você não tem comunidade russa grande. Por quê? Porque o ucraniano se sente em casa aqui. Mesmo jeito caloroso, mesmo amor por viver. O ucraniano é mais brasileiro do que russo nesse sentido. Brasil e Ucrânia primos da alma. No final, talvez seja isso que mais impressiona. Por trás de todos esses desabafos, existe uma coisa muito maior: a experiência humana. Um estrangeiro chega ao Brasil como visitante, conhece pessoas, experimenta comidas, descobre lugares, enfrenta diferenças culturais e vai embora levando histórias que provavelmente nunca vai esquecer. E talvez seja justamente isso que torna uma viagem especial. Você não volta exatamente a mesma pessoa que chegou. Você leva alguma coisa do lugar e deixa alguma coisa sua também. Agora eu quero saber de você. Qual desses desabafos mais representa aquilo que um estrangeiro sente quando chega ao Brasil? Você concorda com eles? Ou acha que eles exageraram em alguma coisa? Escreva aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a opinião dos brasileiros e também de quem já visitou o país. E se você está gostando dessa reação, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal. Inscreva-se agora e ativa o sino, porque aqui vamos continuar mostrando as reações e descobertas mais surpreendentes sobre o Brasil. No fim das contas, talvez o maior choque para esses gringos não tenha sido uma comida, não tenha sido uma praia, nem uma festa. Talvez tenha sido descobrir que o Brasil é muito maior e mais complexo do que a imagem que eles tinham antes de chegar.
Tem problemas? Claro. Tem diferenças? Muitas. Mas também existe cultura, diversidade, comida, música, paisagens e pessoas que podem transformar completamente a experiência de quem visita. E agora fica a pergunta: se você pudesse trazer um gringo para conhecer apenas uma coisa do Brasil, o que você mostraria primeiro? Comenta aí. E lembra, o Brasil pode surpreender até quem acha que já sabe tudo sobre ele. Até o próximo vídeo.